Vou responder as perguntas que vocês me mandaram nos comentários do post que eu fiz aqui no YouTube, enquanto eu mostro os meus objetos de decoração que vocês repararam que agora estão na minha mesa improvisada, que é tudo improvisado. Perguntaram sobre e querem saber quando eu ganhei, por que eu ganhei, o que são. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Antes de começar a jogar jogos, qual impressão você tinha de quem jogava jogos e dos jogos em si? E como ela mudou? Eu acho que eu tinha a impressão que os jogos eram mais rasos e mais simples do que eles são, que era uma atividade mais baseada em técnica e que as pessoas faziam isso como um passatempo. Eu também não pensava sobre isso profundamente. Hoje eu tô pensando em retrospecto. Eu achava que era uma coisa mais rasa. Depois de jogar jogos que têm histórias mais profundas, que fazem você pensar sobre questões até depois de ter jogado, você nem tá jogando e você tá lá pensando no negócio, eu entendi que é uma atividade que pode ser muito profunda. Ela também pode ser um jogo simples, enfim, mas ela pode ser muito profunda. A coisa que mais me surpreendeu até agora, diria que positivamente, foi o fator social, no sentido de o quanto você conhece sobre as pessoas quando você joga um jogo que a pessoa já jogou e quanto você conhece pessoas também, porque é um tema muito visceral para muitas pessoas, então que une muita gente, né? Isso que eu tô vendo aqui nos comentários, aqui no Instagram, e desde que eu comecei a jogar. É uma experiência que ela precisa ser compartilhada para ser completa. É tipo quando você lê um livro muito bom e você precisa indicar aquele livro para pessoas que você sabe que vão gostar. Acho que essa é a minha nova visão, mas muito ainda prematura, porque eu comecei nisso tudo há 2 meses, né? Eu acho que eu ainda vou jogar outras coisas, outros tipos de jogos que vão mudar a minha perspectiva. Espero que mudem. Eu adoro mudar de ideia, eu adoro ter novas perspectivas sobre os assuntos. Então, essa seria uma perspectiva inicial. Próxima. Essa aqui é muito legal. Existem jogos com histórias envolventes, uns com jogabilidade e gráficos lindos, outros com protagonistas marcantes, outros que você cria o seu próprio personagem. Dito isso, o que você procura mais em um game? O que te prende? Qual é o seu jogo favorito até o momento? Comecei jogando Stardew Valley. O que me prendeu foi a satisfação de fazer as tarefas e conseguir avançar em algumas coisas. Acho que o jogo da fazendinha, ele é satisfatório, ponto. Então começou por aí. A partir do momento que eu comecei a produzir conteúdo e conversar mais com as pessoas, existe uma curiosidade crescente por que as pessoas são tão apaixonadas por certos jogos e franquias. Eu sou uma pessoa curiosa, eu não trabalho como jornalista, mas eu sou formada em jornalismo, justamente por ser curiosa e gostar de fazer perguntas. E lendo as descrições que vocês colocam sobre os jogos, sobre a vida de vocês e sobre como um jogo ajudou você a passar por um momento difícil, a se aproximar de uma pessoa, a pensar em novas ideias. Isso me deixa muito curiosa, assim. Por que o jogo é tão recomendado? Por que tantas pessoas falam sobre essa franquia? Desperta muita curiosidade, principalmente porque eu cresci com pessoas que amam videogame e eu nunca liguei pra esse tema. Então, é legal, assim, descobrir uma coisa nova e ainda acompanhada de várias pessoas na internet. Qual que é meu jogo favorito até o momento? Na minha vida, já joguei, por exemplo, Mario Kart, já joguei Mario Party, já joguei Overcooked recentemente. Jogos que eu realmente me dediquei foi Stardew Valley e Spiritfarer, que eu tô jogando agora. Então, é difícil eu falar qual que é meu jogo favorito, porque eu tenho um amor especial pela Fazendinha, porque foi meu primeiro jogo, mas eu tenho achado Spiritfarer muito profundo. É um jogo muito emocionante. O gráfico é lindo, a fotografia é insana. Um jogo que me faz pensar em muitas coisas. Lembra pessoas, ele vai nas profundezas, assim, do seu ser. Entre os dois, talvez esse tenha me tocado mais. Só que eu só joguei esses 2. 2 perguntas. Notei que seu cenário é tematizado e muito bonito. Então, como era o seu contato com o mundo geek antes dos jogos?
E para o seu irmão, como ele se sente participando dessa jornada acolhedora. Afinal, são tantas experiências e histórias que poderão compartilhar. Meu irmão não tá aqui hoje, infelizmente, e eu voto pra gente fazer um desse de perguntas com o meu irmão. Se vocês acharem legal, me falem e eu vou postar aqui pra vocês deixarem as perguntas pra ele também. A gente fez no Instagram e foi um sucesso. Eu não sei como ele se sente, vou responder como eu me sinto. Muito, muito gratificante você conhecer algo muito importante para alguém que você ama e entender mais sobre essa pessoa a partir desse conhecimento. Vocês imaginam que, assim, meu irmão joga desde os 4 anos de idade, ou até menos, não sei. E ele trabalha com isso. E ele é apaixonado por videogame. E eu nunca dei bola para esse assunto. A partir do momento que você conhece mais sobre o assunto, você vai entendendo mais sobre aquela pessoa. Sobre gostos da pessoa, a trajetória e, enfim, e tudo que ele gosta. Então, é muito legal, assim. Eu acho que é uma forma até de você se aproximar de alguém. Não sei se vocês também já tiveram experiência de jogar acompanhados ou de alguém te ensinar, ou até de não precisa ensinar necessariamente, mas assim, jogar junto com alguém, tipo ter um companheiro, uma companheira de jogo. Eu acho que no meu caso foi essencial. Se eu estivesse fazendo isso sozinha, não ia ser tão legal quanto tá sendo fazendo juntos. Então é assim que eu me sinto, mas me falem aí se vocês querem que ele venha responder perguntas também. E sobre o meu cenário, tudo que eu faço é improvisado por enquanto. Então, eu não tinha cenário, eu tinha algumas coisas que eu até vou mostrar pra vocês. Eu ganhei alguns bonequinhos do Mario Galaxy no meu aniversário. Todo aniversário meu, desde que eu ganhei meus sobrinhos, eu faço uma mesa temática, tipo infantil, pra eles curtirem o aniversário, porque é uma festa que só vai adulto. E aí nesse ano eu fiz temática do Mario. A minha mãe me deu esses bonequinhos que vocês estão vendo nos cenários pra gente colocar na mesa, depois me deu como presente. E eles são, gente, muito fofinhos. Olha isso. O Yoshi, fofíssimo. Esse bonezinho, ele sai. O Mario, ele veio com essa bolsinha também muito fofa. Ficou na minha mesa. Já já eu mostro mais itens. Vamos para a próxima pergunta. Tem algum gênero de jogo que você tem muito interesse em experimentar e algum que você prefere evitar? Que eu prefiro evitar? Eu não gosto muito de filme de terror. Então, por exemplo, quando vocês falam joga Resident Evil, eu já penso no filme, entendeu? Que para algumas pessoas eu sei que nem é terror, mas é de susto, vai. E eu não sou tão fã, mas nunca diga nunca. Tem algumas coisas, por exemplo, quando vocês começaram a me falar pra jogar Dark Souls, e daí as pessoas começaram, eles estão te trollando, não joga, é muito difícil. A gente acabou fazendo um vídeo sobre isso. E agora, eu confesso pra vocês que eu quero jogar, sim. Eu tô com vontade de jogar pela estética, que eu achei muito bonito, parece que você tá num filme. Não só Dark Souls, Elden Ring também. Pela estética, pela dificuldade, pra ver se eu vou conseguir. Eu fiquei curiosa e eu acho que eu quero jogar. Qualquer coisa que me desafie, eu acho que eu vou querer experimentar. Em especial quando vocês falam, não jogue, estão te trollando. Aí que eu vou querer jogar pra ver se eu consigo mesmo. Então, por enquanto, eu não vou dizer que eu evitaria algum, mas pelo contrário, que eu estou aberta a tentar todos os tipos de jogos. Vamos ver no que isso vai dar. Antes de jogar, qual tipo de arte você mais consumia? Filme, livro, música? Diz algumas coisas que você curte. Muito bom seus vídeos, obrigada. Eu adoro ler, sempre tô lendo alguma coisa. Assisto muitos filmes e assisto a muitas séries. Atualmente eu estou acompanhando Euphoria na HBO. É uma série que eu assisti desde o começo. É uma série que algumas pessoas odeiam, outras gostam. É bem gráfica, então não recomendo, porque eu não sei quem tá assistindo isso. Eu gosto. Pra mim, foi muito bem feito, o roteiro é muito bom, fotografia, as cores são lindas. Não leio muito ficção. Eu tô lendo 2 livros agora sobre neurociências, mas é porque eu tô fazendo um curso sobre esse assunto. Tô lendo O Mundo de Sofia, que é um livro de ficção, uma história fictícia para ensinar sobre os filósofos, né? Uma linha do tempo dos filósofos. É muito interessante, eu li adolescente e mais recentemente queria entrar em contato com filosofia, só que eu não queria uma coisa muito densa, assim, que eu fosse parar de ler. Então eu lembrei de Mundo de Sofia e voltei a ler. De filme, tem muitas coisas que eu recomendaria. Tem um filme que é uma animação que chama Fantástico Senhor Raposo, é do Wes Anderson, e eu adoro esse filme. Talvez seja meu filme favorito. Eu não tenho muito essa coisa, qual é o seu filme favorito, porque eu acho que depende de dia, do seu momento de vida, sei lá. Mas eu realmente
Gosto muito desse filme, desse tipo de animação. Você tem planos de se tornar uma expert em games, unir profissão, hobby, tudo ao mesmo tempo? Pesquisar e tudo mais? Ou teu foco é apenas curtir mesmo e dividir com a gente essa experiência pessoal? Ou ainda, você acredita que tua profissão ou formação pode te ajudar nesses objetivos? Bom, seja como for, boa sorte, Rosa. Obrigada. Boa pergunta, mas não pretendo ser expert em nada, porque eu acho que é muito complexo, assim, você ser expert em alguma coisa. Não só porque a teoria é muito complicada, né? Eu teria que estudar muito, mas principalmente porque eu teria que jogar muito. Fico pensando no meu irmão, ele joga desde pequeno, né? Então, tudo isso é uma experiência que eu nunca tive e que eu nunca vou ter, né? Que eu teria que ter daqui pra frente. Então, não tenho esse objetivo. Tenho o objetivo de documentar a jornada, que é o que eu já tô fazendo desde o começo, porque eu amo documentar coisas. Eu tinha feito muitas coisas e projetos documentais, só que não participando assim como a protagonista, porque eu morria de medo. Eu achava que as pessoas não iam gostar, que ia flopar e que não era interessante, que eu não tinha nada interessante pra falar. Então, acho que os quase 40 anos me trouxeram uma segurança e também uma coisa tipo, claro que nem todo mundo vai gostar, e claro que nem todo mundo vai odiar. Nada na vida é tão radical assim. E aí eu vi esse conteúdo, né? O meu irmão vinha aqui me ensinar a jogar, eu tava gravando, eu tava editando, eu gosto muito de editar vídeos e fazer captação. E eu pensei, nossa, isso pode ser interessante em vários aspectos, que eu tô aprendendo a jogar videogame e isso é um tema legal. A relação com meu irmão pode ser um tema legal, pode ser inspirador para outras mulheres. E aí eu pensei em publicar e publiquei. E eu quero continuar fazendo isso. Eu acho que eu vou continuar fazendo como uma aprendiz que tá documentando o aprendizado. E não como alguém que sabe muitas coisas, até porque vai demorar pra eu saber muitas coisas. Claro que eu vou estudar, eu vou melhorar. Eu já tô melhorando, vocês já viram minhas gameplays aí. Mas o objetivo é, se eu continuar como criadora de conteúdo, é que eu passe pra vocês qual que é a experiência de alguém que está começando. Teve uma pessoa que falou uma coisa muito boa nos comentários. É como se eu estivesse na primeira série do ensino fundamental dos games e começando a minha formação. Então eu ainda tenho muitos anos aí pela frente para aprender. Eu adorei esse comentário, eu achei que faz muito sentido. Não sei se ainda tem primeira série do ensino fundamental, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quais jogos futuros você vai trazer para o seu canal? Gris, com certeza, é o próximo. Qual foi o primeiro jogo que você zerou e gostou bastante? Nenhum. Eu nunca zerei um jogo, pessoal, mas vai acontecer. Quando você ganhou o videogame, você se sentiu na obrigação de jogar ou começou por livre e espontânea vontade? Você teve vontade de realmente entrar nesse mundo dos videogames? Pergunto isso porque vejo muita gente indicando Zelda, Mario e vários outros famosos, mas sinceramente acho que a melhor opção para quem está começando é pesquisar vários estilos de jogos e simplesmente experimentar. Não gostou? Passa para frente. Não curtiu? Tenta outro. Eu mesmo comecei quando era criança e quase não zerava nada. Jogava um monte de coisas ao mesmo tempo sem compromisso. E foi justamente assim que eu fui descobrindo do que eu gostava como gamer. Acho que o mesmo pode acontecer com você. E isso pode acabar sendo uma experiência bem positiva. Quando eu ganhei o videogame, a gente precisa contar essa história depois, eu e meu irmão. Eu tava já querendo comprar um videogame há um tempo. E aí ele comprou o Switch 2 e me contou que o Switch 1... Eu não sei se é Switch 1, já falaram que não existe o Switch 1, é só Switch. O Switch que ele não ia mais usar, ia ficar sem uso e se eu queria o videogame. E eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito. Só que, como eu nunca fui gamer, como eu nunca dei muita atenção pra isso, eu tava com muita aflição de investir em um console, né? Então eu falei, gente, perfeito, ele vai me dar perfeito. Que bom, eu vou jogar e tudo mais. E daí ficou que ele ia vir na minha casa instalar algum dia, mas aí assim, eu pensei, tá bom, vai demorar pra ele vir, sei lá, vai demorar pra eu começar esse negócio. E aí isso era uma sexta-feira, acho que na segunda-feira, que era, eu nunca vou esquecer, 10 de março, ele falou, posso ir hoje na sua casa instalar? Aí eu assim, tá, pode, claro, óbvio. E aí ele veio instalar e eu tava muito empolgada pra jogar, porque eu queria ter um hobby novo, eu queria ter alguma coisa pra aprender do zero.
Eu fiz isso há muitos anos com fotografia e é uma coisa que eu fiz também com muito carinho e cuidado. Fiz cursos online, fui aprendendo aos poucos e eu tenho muito orgulho das fotos que eu tirei depois, né, e que eu até hoje consigo tirar, porque eu me dei esse presente, assim, de aprender uma coisa do zero, com muitas inseguranças e com muita vergonha de mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo, mas de aprender assim com cuidado, com carinho. Então em nenhum momento foi uma obrigação. Na verdade, eu até falei sobre isso no Instagram, eu tô vivendo meio que o sonho de qualquer pessoa que gosta de criar conteúdo, que é você mostrar uma experiência sua na internet e ter uma resposta tão positiva como eu estou tendo. E assim, só para colocar, né, um contexto, eu não jogo muito. Eu jogo 1 hora, 2 horas por dia, que é o que o meu dia permite. E também, mesmo se eu tivesse o dia inteiro livre, eu acho que eu não ia querer jogar o dia inteiro. Do mesmo jeito que eu amo, por exemplo, ler, e eu não leio o dia inteiro. Eu não consigo fazer uma mesma coisa o dia inteiro. Então, não caiu em nenhum momento nesse lugar de obrigação. Tenho 2 perguntas, na verdade. Primeiro, qual a visão pessoal da senhora sobre videogames? A senhora considera algo bom ou algo prejudicial às pessoas, como muitas vezes é pregado por aí? E a segunda pergunta é se existe algum jogo até o momento que tenha marcado a vida da senhora. Se sim, qual jogo e por que ele foi tão marcante? Sou novo por aqui, mas tenho adorado acompanhar os vídeos. Obrigada. Gente, eu acho que tudo precisa de contexto. Eu não acho que videogame é prejudicial, mas qual é o contexto? Tá jogando o dia inteiro sem parar, sem comer, sem descansar? Você é uma pessoa que não tá conseguindo fazer outras atividades, que não tá conseguindo se relacionar socialmente porque você fica o dia inteiro no videogame? O mesmo vale pra celular, redes sociais e tantas outras coisas, né? Então, não acho que é prejudicial. Claro que depende do contexto, mas considerando, por exemplo, o meu contexto, eu jogo 1, 2 horas por dia, tô super feliz, tô levando numa boa como um hobby, tô criando uma comunidade. Pra mim não acho prejudicial e também não achava que era antes, dentro de um contexto normal. O jogo que até agora me marcou, acho que eu até já respondi, é o Spiritfarer, mas eu já respondi isso e aí eu vou colocar aqui na edição. Agora que você gosta de jogos, você pretende pegar outros videogames? Se sim, eu recomendo pegar alguns antigos. Acho que sim, mas não agora. Porque eu acabei de começar. Não faria sentido ter muitos consoles, porque eu não vou ter tempo de jogar. E porque eu gosto de aprender as coisas devagar, no meu tempo. Além de aprender, tô gravando os conteúdos que eu também amo. Uma coisa que eu tô fazendo realmente muito devagar, assim. E tô gostando muito. Então, pra não perder esse toque especial do que tá acontecendo agora, eu acho que eu não quero ter outro console tão cedo. Pensa em jogar Pokémon? O que acha da franquia? Eu acompanharia super fácil a série de alguém começando a jogar. Sim, penso em começar Pokémon. Ainda não sei quando. Se você é o tipo de pessoa que tem aflição quando eu fico estudando as coisas antes de jogar, passa esse vídeo. Esse vídeo não é pra você, porque eu quero estudar antes de jogar. Vi meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais novos e um mais velho. Os 2 mais novos amavam Pokémon quando eram pequenos, mas eu já era adolescente, então não deu tempo, assim, eu tava numa fase bem chata da minha vida, que eu não ia querer gostar de Pokémon porque eu me achava adulta. Deu tempo de saber as coisas sobre Pokémon, de saber qual que é o poder de cada um, que cada um faz. E eu acho que se você não sabe nada, fica tão legal. Eu joguei Pocópia. Isso, assim, tem várias coisas e contextos que se você sabe sobre aquele Pokémon, eu sei que vai ficar mais legal e vai ficar mais emocionante. Então, eu vou estudar Pokémon antes de jogar. Queiram vocês ou não. E uma parada pra mostrar o Eevee, o meu Pokémon favorito, sempre foi. Simplesmente porque ele é bonitinho, não sei o que ele faz, não sei onde vive, o que come, mas sempre foi meu Pokémon favorito. Aí eu tenho esse bichinho de pelúcia. E eu deixo ele apoiado nessa caneca de Eevee que eu nunca usei. Não pretendo usar, porque eu quero que ela fique intacta do jeito que ela é, mas eu uso como decoração. Qual foi a maior quebra de expectativa que você teve quando começou a jogar? Eu achei que eu era muito pior do que eu era. Na verdade, era uma questão realmente de treinar e fazer aquele exercício mais de uma vez e continuar tentando. Eu realmente não imaginava que a comunidade ia ser tão acolhedora. Não imaginava, não sabia. Eu imaginava que ia ser acolhedora, eu imaginava que ia ter uma resposta positiva, tanto que eu postei os vídeos na internet, mas que tá acontecendo
agora, não tinha como eu imaginar, foi surpreendente. Qual era a sua impressão sobre quem jogava videogame antes de começar a jogar? Gente, as pessoas que jogavam videogame são as pessoas que eu mais amo, tipo, meus irmãos, desde pequenos. Todos os videogames e jogos que vocês podem imaginar. Meu namorado, amigos, enfim, a maioria homens. Eu não achava nada ruim deles. Eu só achava, tipo assim, vai lá jogar seu joguinho, uma coisa meio tipo, isso não é importante. Eu tenho que fazer desculpas públicas pra essas pessoas. O que tudo bem também, não acho que é uma coisa grave, acho que tem muitas coisas que eu gosto. Essas pessoas também não entendem porque eu gosto. Mas, obviamente, minha perspectiva mudou agora. Mas eu não achava nada ruim. Jogar, às vezes, pode trazer sensações desafiadoras, como a frustração perante a dificuldade, o tédio com atividades repetitivas, o medo, etc. Você tem sentido coisas assim? Como tem lidado? Eu senti bastante raiva do meu joguinho Spiritfarer, até falei sobre isso no Instagram, vocês me zoaram. Foi meu primeiro raid, porque eu fiquei presa e eu não tinha percebido que eu tinha que fazer as tarefas numa ordem específica. E me deu bastante raiva, mas aí, o quê? Sentir o sentimento, procurar no Google, perguntei na internet, vocês me ajudaram e eu consegui pular pra outra fase. Acho que o mais legal, assim, desse processo e de sentir essas coisas é que você trabalha muito a sua criatividade pra sair dessas situações. E foi isso que eu fiz. Não só procurando no Google e perguntando, mas você vai explorando o jogo, você vai pensando, calma, o que eu ainda não fiz? Por onde eu ainda não passei? Com quem eu ainda não falei? Quando afloram esses sentimentos, o mais legal é o que você faz com eles. Qual a sua maior dificuldade neste momento de introdução a tantos estilos e gêneros diferentes de jogos? Minha maior dificuldade são os comandos. Não tem maior dificuldade pra mim do que isso. Em especial porque os jogos que eu peguei, o Stardew Valley e o Spiritfarer, eles não necessariamente têm os mesmos comandos. Então, eu acho que o negócio que a gente usa, que pra mim seria o botãozinho Y, você usa pra, tipo, tacar as coisas dentro daquela caixa em Stardew Valley onde você vende os itens, que você usa a enxada, tudo isso. Esse botão, ele não tem a mesma função no Spiritfarer. Então, assim, toda vez que eu fico jogando muito um jogo, eu vou jogar o outro, eu me confundo toda. Tudo bem, tipo, problemas fúteis. Mas todo o resto é mais fácil. Porque eu entendo a história. Eu leio, eu pesquiso, mas a prática de você mexer no controle, ela vai vir com o tempo. Então, não é só não saber mexer no comando. É ter paciência pra ficar tentando até aprender. Estou muito ansioso pra ver você jogando Zelda Breath of the Wild. Você está ansiosa pra jogar ele? Muito. Com a experiência que você teve com jogos até então, você considera essa mídia uma forma de arte? Sim, amigos, considero uma forma de arte. Não sei muito sobre arte do ponto de vista acadêmico, não poderia aqui fazer uma grande explicação pra vocês. Mas eu fiquei muito tocada pelo cenário de Spiritfarer, o gráfico é lindo, as cores, personagens, as trilhas sonoras, gente, de vários jogos. Já vi que eu vou, assim, vai ser um tópico de discussão com vocês, porque tudo muito, muito legal e muito bonito. Então, sim, com certeza uma forma de arte. Vai ter lives jogando no YouTube? Vai. O que você mais está gostando nessa introdução no mundo gamer? A minha comunidade, não tem o que falar, assim, eu sou uma pequena criadora de conteúdo, mas uma coisa eu posso falar com muita segurança, que é a minha sessão de comentários é a melhor sessão de comentários do Brasil. As discussões que estão sendo feitas, o jeito que as pessoas apresentam as ideias, respeito, conteúdo. Eu fico horas lendo os comentários e eu não me canso. Tento responder todos, porque todo o carinho de vocês e tudo que eu aprendi é impressionante. Espero que isso inspire também outras mulheres a terem seus canais. Eu tô me divertindo muito, muito mesmo, e tô aprendendo muitas coisas. Você joga mais o Switch no modo portátil ou no modo TV? Eu comecei jogando mais no portátil. Eu aprendi a conectar na TV, mas não sei porquê, eu jogava mais no portátil. Aí eu comecei a jogar na TV. E agora toda vez que eu vou jogar no portátil, eu acho esquisito. Acho muito pequenininho, assim. Então prefiro jogar na TV, mas jogo no modo portátil também se eu vou viajar. Já levei em 2 viagens, por exemplo, mas prefiro TV. Por que você não jogou videogame quando era criança? Porque eu não quis. Meus irmãos amavam videogame, tinham todos que vocês podem imaginar, os jogos, mas eu não tinha interesse. Na minha época, não sei se mais alguém viveu essa bolha, onde eu convivia, na minha comunidade de pessoas, as meninas não jogavam videogame, não era uma coisa de menina. Era uma brincadeira dos meninos, sempre estavam juntos jogando, então assim, eu realmente nunca me interessei e nunca joguei por causa disso, porque eu realmente não quis. Eu
Recebo muitos relatos de vocês, né? Muitas pessoas que não jogaram porque não tiveram condições ou por outros motivos. Leio todos com muito carinho, mas no meu caso eu realmente não tive interesse antes. Aproveitando para mostrar a Rosalina, diva, maravilhosa, e o Luigi. O Luigi é o maior bonequinho que eu tenho. Olha isso. E essas foram algumas das perguntas, gente. Não deu para responder todas nessa parte 1. Depois eu faço parte 2. Obrigada se você está acompanhando, seguindo. Muito importante para mim. E até a próxima.